Agora a taxa de gravidade, tá? Ou coeficiente de gravidade. Então a taxa de gravidade, ela indica a gravidade dos acidentes que acontecem na empresa. Ou seja, o número de dias, presta atenção, hein? O número aqui, ó, indica o número de acidentes com afastamento que podem ocorrer a cada milhão na taxa de frequência. Na taxa de gravidade, o que indica o número de dias perdidos com acidentes com afastamento em cada milhão de horas homens trabalhados, tá? Então, o que está querendo dizer? Quando eu tiver 1 milhão de horas homens trabalhados, quantos dias eu vou ter perdido, tá? Aí tem aqui, ó, dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão, dividido pelas horas homens trabalhadas, tá? Esses dias debitados aqui, ó, a gente olha, quando tem, não é sempre que tem, tá? A gente olha na NBR 14.280, vou mostrar para vocês. E os dias perdidos é o dia que o funcionário perdeu, porque ele não trabalhou, porque ele estava acidentado, tá? Então vamos lá. Então, ó, exemplo 2, tá? Eu só mudei, mas é o mesmo exemplo. Tenho 5 acidentes, tá? Saiu 4, 6, 7, 10 e 13 e voltou 25, 14, 12, 16 e 3. 16 e 17, né? Perdão. O primeiro acidentado resultou em incapacidade parcial e permanente da segunda falange medial do polegar, tá? Então já as horas trabalhadas é as mesmas, 30.000, a gente vai calcular a taxa de gravidade. Então TG, primeira coisa, vamos olhar isso aqui, ó. Não é os dias perdidos e os dias debitados? Os dias debitados a gente olha lá na 14.280. Então, ó, tá aqui a tabelinha. Como ele, quadro 1, dias a debitar, tá? Foi a segunda falange medial, polegar, não foi? Então, ó, polegar. Aí você vai cruzar aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer assim. Foi a segunda falange medial distal e o polegar. Então, ó, é o 300, tá? Já coloca aqui, ó, 300 dias a debitar. Agora, detalhe, quando a gente for calcular a taxa de gravidade, tá? Quando a gente conta esses dias a debitar aqui, a gente não conta esses primeiros dias aqui, tá? Porque assim, ó, o funcionário saiu 4 e voltou 25. 25 menos 4, 21. Tira o dia 25, que é o dia que ele voltou, tá? Não conta nem o dia do acidente e nem o dia que ele voltou. Então aqui seria 20 dias, tá? 20 dias, mas eu não vou colocar esses 20 dias. Por quê? Porque eu vou colocar somente esses 300 aqui, ó, tá? Então, vou começar aqui pelo segundo acidente. Vou até mudar de cor para a gente não confundir. Então, foi de 6 a 14. O cara saiu 6, voltou no dia 14, tá? 14 menos 6 sobra 8. Só que o dia 14 ele já voltou para trabalhar, então são 7 dias aqui, tá? Só calma. 7 mais. Por quê? Não conta o dia do acidente, tá? Aqui, ó. Não conta o dia do acidente e não conta o dia do retorno. Ele já está trabalhando, tá? Ok? Então, beleza. O outro sofreu acidente, saiu 7 e voltou 12. 12 menos 7 é 5, certo? 3, 4, 5. Só que você tira o dia 12. Então, foi 4 dias. 4 dias. Mas o outro saiu 10 e voltou 16, não foi? 16 menos 10 é 6. Só que você tira o 16, né, que ele já voltou a trabalhar, sobra 5. Sobra 5. Mais o outro saiu no dia 13, voltou no dia 17. 17 menos 13 é 4, não é?
4 e 3 é 7. Só que você tira o dia 17, então foi 3 dias. Então aqui, 1, 2, 3, 4 acidentes. O primeiro dia, a gente vai colocar os 300, tá? Eu coloquei ele por último aqui, ó. Por que que eu coloquei? Para a gente não confundir o seguinte, ó. Não é os dias perdidos mais os dias debitados? Então tá aqui, os dias perdidos mais os dias debitados, tá? Isso daqui tudo eu vou multiplicar por 1 milhão e vou dividir pelas minhas horas homens trabalhadas, tá? Que é 30 mil, tá? Então aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Fazer essa continha aqui, né? 7 mais 4, 5 mais 3 mais 500. Vai ficar assim, ó. 319 vezes 1 milhão. Pode cortar os zeros aqui, né? Lembra lá da matemática? Corta isso também. Então ficou meu TG igual a 319 vezes 100, né? Eu cortei 3 0, 3 0, 1 0, 1 0. Por 3. Então o meu TG vai ser igual a 319 vezes 100 dividido por 3. É igual a 10.530,33, né? O que significa dizer isso? Significa que se eu continuar com esse tanto de dia perdido aqui de acidente, quando eu fizer 1 milhão de horas homens trabalhadas, eu posso chegar a atingir, é uma estimativa que eu chegue a atingir 10.633 dias perdidos, tá? Certo? Então agora eu vou falar umas observações, depois eu vou abrir para dúvida, tá? Então, ó, algumas observações que eu acho importante para a gente poder fazer esse cálculo certinho, tá? Primeira coisa, o dia do acidente e o dia do retorno não são contabilizados como dias perdidos. Não são contabilizados como dias perdidos. É que eu falei e enfatizei várias vezes nos exemplos que a gente fez, tá? No cálculo da taxa de gravidade, quando se computa os dias debitados, não se computa os dias perdidos daquele mesmo acidente, que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente computou esses 300 aqui e não computou esses 20 dias aqui, ó, perdidos, tá? Não computou. Então, observação, no cálculo da taxa de gravidade, quando se computa os dias debitados, não se computa os dias perdidos daquele mesmo acidente, tá certo? O resultado dos exemplos indicam que, se não forem tomadas medidas de prevenção quando trabalhadas 1 milhão de horas na empresa, ocorrerão X acidentes, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Na taxa de frequência, se você continuar tendo aquele número de acidentes, continuar com aquele mesmo comportamento, quando trabalhadas 1 milhão de horas, a empresa vai ter X acidentes. E na taxa de gravidade, se você não tomar nenhuma medida, não forem tomadas medidas preventivas, serão contabilizados X dias perdidos e dias debitados, que aqui no caso nosso deu 10.633 dias perdidos e dias debitados, se continuássemos com esse comportamento, não tomássemos medidas de prevenção, tá? E o acidente sem perda de tempo não entra no cálculo da taxa de frequência e taxa de gravidade. Geralmente não entra, tá? O pessoal tende a usar sempre esse com a perda de tempo mesmo, com a perda de dia, tá? Mas vocês viram que lá na NBR
14.280 tem para a taxa de frequência do total, né, que é os dias com acidentes com dias perdidos e sem dias perdidos. Tem a taxa de frequência para os acidentes sem dias perdidos e tem a taxa de frequência só para os acidentes que têm dias perdidos, tá? O ideal é que faça os três, geralmente isso aqui tudo você vai usar planilha de Excel, tá? Para facilitar a sua vida, obviamente, tá, pessoal? Então, nessa aula, a gente estudou taxa de gravidade, tá ok? Essas são as nossas referências bibliográficas, tá?